Eu assisti A Morte Te Dá Parabéns e eu preciso dizer aqui que esse foi o filme que me fez começar a procurar filmes de terror pra assistir. É como voltar às origens do meu personagem ter assistido esse filme novamente. Eu preciso dizer que depois dele veio Pânico e aí é que o negócio começou a engatar de verdade. Logo no início, a Tree, que é a nossa protagonista, acorda no quarto do Carter e eu preciso dizer que quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu tinha percebido a babaquice dela, tá? Mas eu não tinha percebido a dimensão do quanto essa personagem e todas as outras personagens que rodeiam ela são babacas. Além disso, também uma coisa que dá pra notar desde a primeira vez que a gente vê essa ceninha é que o Carter, obviamente, vai ser aquele par romântico, fofinho e meio nerd da Tree, que é a garota 100% babaca, meio Regina George. E assim, a Tree, ela tem uma personalidade completamente odiável nesse começo do filme, o que justifica, de certa forma, toda a trama do resto do filme, mas a gente já chega lá. Ela sai correndo do quarto do Carter e logo que ela chega na porta, ela já encontra o amigo dele falando exatamente isso. Cara, comeu aquele filé de vagina ou... Em seguida, ela dá uma encarada monstruosa em um cara que parece que acha que é o Drácula. Ela recusa assinar uma petição para ajudar o meio ambiente e ainda dá um fora meio pesado num cara que aparentemente era um ficante dela. Enfim, quando a Tree volta para a fraternidade dela, ela encontra a Danielle, que inclusive é uma pessoa ainda mais odiável do que ela. Se esforçou essa daí. E em seguida, ela vai pro quarto, onde ela encontra a sua colega de quarto, a Lori, que dá um bolinho de aniversário para ela que ela sem pesar nenhum, taca no lixo, porque ela tá cortando carboidratos. Tá vendo só como ela é babaca? Nesse caso, tá justificável. Mas vamos continuar. Até porque, como eu já tinha assistido esse filme antes, eu não vou militar sobre o bolinho, porque eu sei que ela fez bem em não ter comido aquele maldito bolinho. Então a Tree sai correndo pra ir pra aula, porque ela já estava atrasada e... Cara, o professor, vamos falar sobre o professor? Porque assim, depois que ela sai da aula, ela sai pra dar uns pega no professor, beleza, tranquilo, beleza não, mas enfim, vamos ignorar essa parte. O cara tem uma baita cara de maluco e eu sei que o filme tava tentando vender ele como vilão, porque não é possível, eu tô doido ou esse cara tem mesmo cara de maluco, porque pra mim ele tem. Talvez sejam só as vozes da minha cabeça falando. Mas enfim, acaba que os planos da Tree de dar uns pega no professor lá são frustrados pela esposa dele que bate na porta. E eu preciso dizer que na primeira vez que eu assisti esse filme, eu jurava que ela era a assassina, tá? Eu tava suspeitando dela. Porque eu não preciso dizer que a Tree, ela é assassinada diversas vezes no dia do aniversário dela, até porque isso tá na sinopse do filme. Eu imagino que você chegou até aqui sabendo pelo menos a sinopse do filme. Se não, tá explicado aí. E o objetivo dela é descobrir quem é o assassino, né? Então, a gente também fica o filme todo tentando ali ver as nossas suspeitas, ver quem vai ser o assassino. Então, eu suspeitei inicialmente, sim, da esposa do médico, mas eu claramente estava errada. Enfim, corta pra Tree indo pra reunião da fraternidade dela, onde principalmente a Danielle, mas acho que todas as garotas ali, humilham uma garota por estar, e eu vou citar as palavras dela, comendo comida de gorda. Basicamente, a garota levanta desesperada pra ir embora e não sei o que, sabe aquela pessoa que sai correndo, chorando nos filmes? Então, basicamente isso. Mas ela esbarra no Carter, que foi até ali pra devolver a pulseira da Tree. Só que assim, cara, a Tree, ela não quer que ninguém saiba que ela conhece o Carter, porque o Carter, ele é um nerd, entendeu? Ele não é do calibre de meninas malvadas dela. Então, basicamente, né, a menina esbarra no Carter, o Carter derruba tudo que tem dentro da bandeja da garota na Tree, fala que foi lá pra devolver a pulseira, a Tree age como se não conhecesse ele, pega a pulseira de volta muito brava, porque ele foi falar com ela em público, falar pra todo mundo que ela nunca viu ele na vida. Enfim, uma situação meio desconfortável assim, e que você percebe mais uma vez a babaquice da Tree. E assim, eu sei que é pra ela ser aquela personagem loira, babaca, 100% escrota, só que nesse primeiro dia, ela é babaca até demais, cara. Limites. No final do dia, iam dar ali uma festa, né, pra qual a Tree foi convidada, mas ela simplesmente no meio do caminho decide que não quer mais ir. Então, ela toma aquela decisão nada sábia das personagens do filme de terror, na qual elas entram em um lugar muito creepy. No caso da Tree, foi um túnel muito creepy, com uma caixinha de música muito creepy. E quando ela olha pra trás, o assassino, que no caso ela ainda não sabia que era um assassino, está lá encarando ela com aquela máscara de psicopata que, cara, eu não sei por que colocaram aquilo ali de mascote da faculdade. Aquilo assusta qualquer um, cara. Pra quê? Então, a Tree toma a sábia decisão de correr até o final do túnel pra fugir, mas quando ela chega do outro lado, o assassino simplesmente aparece fazendo parkour. Ele cai de cima do túnel pro chão e não
simplesmente vai pela lateral como uma pessoa normal. Daí eu te pergunto, quando é que ele teve tempo de subir em cima daquele túnel, correr todo o caminho que a Tree também correu, chegar antes dela e ainda fazer um parkour pra cair na frente dela? É só em filme que isso acontece mesmo, né? Vamos combinar. Um pouco demais. Meio exagerado. Enfim, rola uma luta ali pela sobrevivência e a Tree rapidamente vai de arrasta e acorda novamente no quarto do Carter, porém dessa vez um pouco confusa e suspeitosamente sabendo onde fica tudo dentro daquele quarto. Eu teria medo se eu fosse o Carter. O dia todo acontece mais ou menos do mesmo jeito do dia anterior, só que ela vai ficando um pouquinho mais paranoica, ao mesmo tempo que ela também pensa, eu devo ter tido só um pesadelo. E dessa vez ela decide fazer uma única coisa de diferente. Ela decide realmente ir pra festa, porque ela pensa assim, nossa, com tantas pessoas lá, não é possível que seja fácil assim me matarem, porque assim, ela tá meio paranoica, apesar dela achar que era tudo mentira, coisa das vozes da cabeça dela, mas ela não poderia estar mais enganada. Então ela vai pra festa e ela descobre que era uma festa surpresa pra ela, na qual ela simplesmente mete um soco na cara de um moleque lá, porque ele apareceu de surpresa com a mesma máscara do assassino do dia anterior. Surpresa? Que coincidentemente é a máscara do mascote da faculdade. E ela também toma a decisão magnífica de pegar o peguete da Danielle, que inclusive a Danielle fica se atirando pra cima do cara de um jeito muito vergonha alheia e sem sucesso nenhum. Cara, pega a dica, ele não tá afim. Acontece que assim, se você está tentando fugir de um assassino, se salvar ali de um possível assassino, você se trancar em um quarto com apenas mais uma pessoa é um jeito muito burro de fazer isso, porque antes ele tinha uma festa inteira pra assassinar pra chegar até você, e agora ele só tem mais uma pessoa. E é exatamente o que acontece. Enquanto a Tree tá ali distraída mandando mensagem no celular sem olhar pro cara, o assassino simplesmente vai lá, acaba com a raça dele, e como anteriormente esse cara, ele usou a mesma máscara do assassino, que é a máscara da universidade, né, do mascote da universidade, o que acontece é que quando o assassino aparece na frente da Tree usando a máscara, ela acha que é de novo uma brincadeira besta do outro cara pra assustar ela, pra você ver o quanto esse mascote é feio. E ela demora um tempo até perceber que não era o mesmo cara e que o corpo dele tá estirado no chão. Daí acontece de novo a luta pela própria vida, que ela perde, é óbvio, mas não sem antes um cara aleatório muito bêbado aparecer na porta e ver claramente que tem alguém tentando matar ela e ela pedindo ajuda ali, né? E o cara simplesmente ignora completamente, o que me faz questionar um pouco o caráter do pessoal dessa faculdade. Tudo bem, ele tava bêbado, ele não tinha chance contra um assassino, o cara tava trocando as pernas. Mas, pô, ele podia ter chamado alguém, né? Um pouco menos bêbado do que ele. No terceiro dia, ela já acorda 100% paranoica, e quando ela chega no quarto dela, ela fala pra Laurie que ela acha que tem alguém tentando matar ela, assim, morrendo de medo e tal. A Laurie, então, sugere que ela não vai na festa, que ela fique em casa, se tranque dentro do quarto e não deixe ninguém entrar. E é isso que ela faz. Ela bloqueia a porta do quarto com uma cômoda, ela bloqueia as janelas com tábuas de madeira pregadas, inclusive, se esse plano tivesse dado certo, que trabalhão que ela teria pra arrumar essa porcaria desse quarto depois, né? Mas daí eis a questão, ela bloqueia absolutamente todas as saídas do quarto sem checar se ela realmente estava sozinha lá ou não. E obviamente ela não estava. Então ela acaba indo de arrasta de novo, de um jeito bastante burro, porque praticamente ela provocou a própria morte dessa vez, né? Ela se trancou com o assassino sem deixar nenhuma saída. No quarto dia, ela surta real e pede ajuda pro Carter, que dá a ideia de fazer uma lista de suspeitos e dela ir investigando esses suspeitos enquanto ela morre continuamente todos os dias. O que é uma péssima ideia? Sim, mas é melhor do que nada, então ela aceita mesmo assim. Acontece que, como eu disse antes, a Tree, ela é uma pessoa bastante odiável, então tem muitas pessoas que teriam motivos pra não gostar dela. Eu não diria motivos pra matar ela, que aí é um pouco de exagero, né? Mas motivos pra pelo menos não gostar ali dela. Então ela tem uma longa lista de suspeitos e a primeira pessoa que ela decide investigar é o ex-ficante dela, que ela deu um fora. Enquanto ela está do lado de fora do quarto dele, olhando pela janela, ela descobre que na verdade o cara era gay. E ela é assassinada ali na janela. Então, obviamente, não foi ele. Não tem como ele ter assassinado ela se ela tava olhando pra ele e ele tava dentro do quarto e ela foi assassinada do lado de fora. Depois ela vai investigar a Stephanie,
Stephanie, que é a esposa do médico, e ela é assassinada na fonte enquanto ela tá observando a mulher, então, obviamente, de novo, não foi a mulher, e minhas suspeitas estavam muito erradas. No outro dia, ela acha um cartão de aniversário nas coisas da Danielle. Elas estavam andando ali juntas, a Danielle acidentalmente derruba uns papel lá, e o cartão de aniversário tava ali no meio. E acontece que esse é o mesmo cartão de aniversário que ela viu no quarto, acho que no terceiro dia, quando ela decide se trancar lá dentro, e aí, segundos depois, o assassino aparece pra matar ela. Então, ela automaticamente suspeita da Danielle. Mas se você for parar pra pensar um pouco, não tem como ter sido a Danielle naquele dia, porque ela bate na porta do quarto. Tree, por que a porta tá trancada? Eu só preciso de um tempinho sozinha. Quando a Tree já fechou tudo, ou seja, a Danielle estava trancada pro lado de fora, então não tem como ter sido ela, é impossível. Então assim, foi uma morte meio fora da casinha. Basicamente ela se joga em cima da garota, as duas caem no meio da rua e são atropeladas, as duas morrem. No outro dia, eu acho que assim, ela já queimou todos os neurônios que ela tinha, então ela simplesmente acorda, sai peladona no meio do campus pela manhã, e de noite ela fica esperando o assassino com um taco de beisebol, e por algum motivo ela resolve simplesmente bater com esse taco de beisebol na primeira pessoa que aparece. E obviamente ela bate na pessoa errada, que é uma garota 100% aleatória. E momentos depois o assassino aparece e mata ela com o mesmo taco de beisebol. Agora, finalmente, algo diferente. Dessa vez ela acorda no quarto do Carter, porém, ela já acorda passando muito mal e acaba indo pro hospital e sendo internada. No hospital ela descobre que aparentemente era pra ela estar morta. E a gente, público, espectadores, nós descobrimos que a cada vez que ela morre, a cada vez que ela é assassinada ali, né, ela acaba ficando com um tipo de dano permanente e possivelmente em algum momento ela vai morrer de verdade, porque o corpo dela não vai mais aguentar. Porém, o que acontece? A garota, ela não se sente 100% segura no hospital, porque esse é o mesmo hospital em que está internado um serial killer que adora matar garotas loiras. E cara, eu não tinha comentado do serial killer, mas eis a questão. Ele é um dos grandes suspeitos de ser o assassino da garota depois que ela descobre da existência dele, tá? Enfim, a gente vai conseguir explicar isso melhor mais pra frente. Só que assim, o que acontece? Outra pessoa que ela também não tinha investigado ainda, acho que nem estava na lista dela, era o médico, tá? Só pra constar. Então, em dado momento, ela acaba suspeitando um pouquinho dele. Ela arranja um jeito de despistar ele e fugir do quarto de hospital. E quando ela entra na sala dele procurando as chaves do carro, ela acaba encontrando a mesma máscara, né, do mascote da universidade. O que não é algo incomum, vamos combinar? Se é o mascote da universidade, muita gente deve ter uma máscara parecida, um casaco, um bagulho assim, sabe? Por isso que ela acaba suspeitando dele, então ela continua sua missão de fuga até que ele acaba encontrando ela fica morrendo de medo, até que o assassino aparece atrás dele, ela percebe, putz, não era ele. E daí, bom, ela tenta avisar, mas ele vai de arrasta mesmo assim. Eventualmente, ela consegue ali pegar o carro e fugir do hospital, porém o carro tá amassado porque ela bateu com o carro tentando sair da garagem. Um vidro tá quebrado porque o assassino quebrou o vidro tentando matar ela. Ela tá dirigindo numa velocidade, assim, extremamente absurda e gritando dentro do carro. Eu consegui! Eu consegui! Então ela é parada pela polícia no meio do caminho. E quando ela é parada pela polícia, ela não tá com os documentos, né? Então tá aí mais um problema. Porém, ela vê uma grande oportunidade ali. Ela pensa, cara, se eu for presa, não tem como esse maluco me matar. Então ela faz de tudo que ela pode pra se entregar pra polícia de um jeito bem absurdo e que provavelmente faz o policial achar que ela saiu de um hospital psiquiátrico. Eu tô doidona e eu tô chapada com pílulas, maconha, tudo que tem direito, eu juro. Bom, então eu vou dar voz de prisão. Ótima ideia. Ela fica muito feliz quando finalmente dá certo a estratégia dela de falar pro policial que ela tá 100% bêbada e chapada e fazer ele prender ela, mas é claro que com a sorte que ela tem, não ia dar bom. Então, basicamente essa eu acho que é uma das piores mortes dela. O assassino atropela o policial quando ela já tá algemada dentro do carro e depois taca fogo no carro que explode com ela dentro. Olha que agradável. E assim, um pequeno detalhe é que ele taca fogo no carro com a mesma vela que estava no bolinho de aniversário que a Lori dá pra ela. Olha só que intrigante, não é mesmo? E eu preciso dizer que esse foi um detalhe que eu não notei na primeira vez que eu assisti o filme. Eu não sei se alguém notou, mas eu não tinha percebido. Eu tive que assistir o filme umas 500 vezes pra eu finalmente perceber isso. Então dessa vez ela acorda no quarto do Carter já tomando tipo uns 30 remédios de uma vez, né? Porque ela não quer
ir parar no hospital de novo. E ela decide contar tudo pro Carter mais uma vez, porque, né, a cada dia que passa, a mente das pessoas é resetada. Ela lembra de tudo, mas todas as outras pessoas não. Então ela conta pro Carter mais uma vez e ela faz um plano pra ir no hospital matar o serial killer de garotas loiras. Só que o Carter percebe o plano dela e vai atrás dela. Consequentemente, ele acaba meio que salvando ela de uma morte certa, mas ele morre no processo. E daí ela percebe que a morte dele seria permanente se ela não morresse de novo naquele dia. E, coincidentemente, ela tem a chance de matar o serial killer, mas ela não faz isso porque ela não quer que o Carter morra. Então, ela mesma se mata. E, assim, redenção da personagem babaca, não é mesmo? No outro dia, ela acorda no quarto do Carter felizona e decide que ela vai ser uma ótima pessoa com todo mundo. Ela vai só fazer boas ações naquele dia. Ela rouba o óculos do cara que acha que é o Drácula. Por algum motivo, ela acha que isso é uma boa ação. Ela assina a petição lá pra ajudar o meio ambiente. Coloca um travesseiro embaixo de um cara aleatório que por algum motivo sempre desmaia naquele momento em que ela sai andando pelo campus. Fala pro ex-ficante gay dela arranjar um homem. Finalmente ela resolve almoçar com o pai dela, que ela está ignorando desde o início do filme, e eu não citei isso aqui porque não parecia tão importante. E no final ela faz um plano melhor para matar o serial killer, que surpreendentemente funciona mesmo. E ela e o Carter vão pro quarto dela da fraternidade para comemorar que eles conseguiram sobreviver aquele dia, enquanto finalmente comem o bolinho de aniversário dela, que inclusive eu preciso comentar aqui, eu não sei se ela chega a guardar aquele bolinho em algum lugar, mas se ela não guarda em algum lugar, provavelmente ele tá ali em cima da cômoda pegando formiga e mosca, e não deveria ser muito saudável de qualquer forma comer aquilo. Mas o que acontece é que, surpreendentemente, ou nem tão surpreendentemente assim, o dia recomeça de novo. Então a Tree, ela já acorda 100% surtada fora da casinha, porque ela não sabe o que ela fez de errado naquele dia, porque na cabeça dela ela fez tudo certo. Só que quando ela chega no quarto dela, da fraternidade, e a Lori dá o bolinho pra ela de novo, ela percebe onde é que tava a merda. O bolinho tava envenenado. Ela comeu o bolinho envenenado e morreu dormindo. E todas as outras vezes, ela nunca comia o bolinho. Essa foi a única vez que ela comeu. Sempre ela jogava fora, ou ela nem pegava, ou sei lá, enfim. E nesse momento, meus amigos, ela faz um pack das escolhas mais burras possíveis que se pode fazer. Ela confronta a pessoa que ela sabe que estava tentando matar ela e sendo bem sucedida nisso o filme inteiro. Ela ameaça essa pessoa e depois ela dá as costas pra essa pessoa. Cara, quem é que dá as costas pra um assassino? Enfim, elas lutam, né? Tem aquele diálogo do vilão explicando o plano dele, por que ele odeia a protagonista e não sei o que. E era um motivo muito imbecil. O que acontece é que a Lori também era amante do professor médico lá. E ela tava com raiva da Tree porque por algum motivo ele preferia a Tree. Então, depois de muito tempo de luta, a Tree finalmente consegue enfiar o bolinho na cara da Lori. Ela fica ali um pouco desestabilizada com a situação. Então a Tree simplesmente sobe no lustre e mete um chutão na Lori, que faz ela cair da janela do segundo andar e morrer lá embaixo. Bom, se ela não morresse de queda, ela ia morrer de bolinho. Só que assim, cara, eu não sei como costumam funcionar as investigações da polícia, mas vamos combinar aqui. Todo dia, as memórias de todo mundo é resetada. Só a Tree lembra de tudo que aconteceu. Então, ninguém sabe realmente o que aconteceu. O pessoal ia ver aquela situação e será que eles não iam achar que a Tree era uma assassina maluca? Porque assim, na minha cabeça, isso seria a primeira coisa que passaria. Eu não conheço as duas, eu não sei muita coisa sobre elas. A Tree é uma péssima pessoa e todo mundo sabe disso desde o início do filme. E ela simplesmente acabou de matar uma garota envenenada e depois jogada do segundo andar. Então, eu suspeitaria dela. Eu não acho que a Tree sairia ilesa em uma situação da vida real. Apesar de que tem aquela coisa ali do preconceito, né? E a Lori, ela é uma pessoa de pele parda e a Tree, ela é uma loira padrão. Então também tem essa outra pequena questão aí, né? O pessoal ia preferir ouvir a versão dela. Só que assim, não tinha testemunhas dentro do quarto, ninguém sabia realmente a história delas e tal. Então eu acho que seria uma suspeita. A Tree seria uma suspeita, porque também tem a questão de que não tem nem como interrogar a Lori pra saber a versão dela do que aconteceu. É meio complicado, não dá pra interrogar uma pessoa morta. Então eu acho que esse filme aí, ele acabou com um final feliz demais. Mas no filme ninguém acha isso esquisito e
a nossa protagonista tem um final feliz e ela fica com Carter no final, eles formam um casal 100% fofo. Eu pretendo analisar o segundo filme da Morte da Parabéns? Pretendo. Quando? Só Deus sabe. Talvez ano que vem. Eu realmente amo esse filme, assim, pra mim ele é um filme 10/10. Eu sei que ele é um filme que tem suas incoerências, muitas incoerências por sinal, mas honestamente eu não tô nem aí, eu gosto dele mesmo assim, eu vou ignorar todas as incoerências e dizer que ele é um ótimo filme. E se você gosta de vídeos sobre filmes, séries, livros e o que mais der na telha, já se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos.